galera, e hoje eu trouxe para vocês um exercício aí que aplica os conceitos essenciais relacionados à definição da força elástica. Roda a vinheta. Aparece aí para vocês o enunciado dizendo o seguinte: considere um objeto de massa m igual a 600 gramas que foi suspenso por uma mola ideal de massa desprezível conforme ilustra a figura. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e efetue o que se pede. Letra A. Determine o valor da constante elástica da mola em questão nas unidades do sistema internacional. Pessoal, então olha só, antes de começar a resolver a questão, nós temos que organizar algumas informações aí de acordo com as unidades do sistema internacional. Primeira coisa, a massa. Eu tenho massa m igual a 600 gramas para converter para quilograma dividido por 1000, 0,6 quilogramas. Isso vai ser importante lá na hora de calcular o peso. Aqui eu já expressei em vermelho a deformação da mola. Veja, x é igual a 4 centímetros. O professor antes tirou isso. O comprimento natural da mola relaxada é 12 centímetros. Ela tensionada, atingida a condição de equilíbrio, ela vale um comprimento de 16 centímetros. Então, quanto que mudou? É só fazer 16 menos 12 dá 4 centímetros, é o quanto que a mola deformou. Agora, olha só, essa deformação centímetro eu tenho que dividir por 100 para transformar em metros, unidade do sistema internacional. Então, 4 centésimos de metro é a deformação então, dessa mola com um objeto de 600 gramas, 0,6 kg, suspenso em sua extremidade inferior. Muito bem, então a letra A, nós temos que utilizar aí a condição de equilíbrio. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, eu tenho então o objeto de massa M e ele está sujeito essencialmente sob a ação de duas forças. Força-peso dirigida para baixo, certo? Se você multiplicar 0,6 vezes 10, dá um peso então de 6 newtons, certo? E também a força elástica, olha só. A força elástica dirigida para cima, lembra que ela é oposta à deformação da mola. Se a mola deformou no sentido do objeto descer, então a força elástica aponta para cima, equilibrando aí o peso desse objeto. Veja, da condição de equilíbrio nós podemos dizer que força elástica e peso em módulos são iguais, de modo que nós concluímos que a força elástica ela vale também 6 newtons, no caso da letra A. Então nós temos aí a constante elástica da mola, ela vai ser obtida pelo módulo da lei de Hooke, em que o módulo da força elástica é igual a K, que é a constante elástica que nós queremos descobrir, vezes X. Olha só, a força ela vale 6 newtons, está aqui 6 igual a K, queremos descobrir que multiplica 0,04. Esse 4 centésimos ele multiplica, vai passar a dividir, de modo que nós temos 6 por 0,04 é igual a K. Nota o seguinte, se eu igualar o número de casas após a vírgula, eu posso tirar a vírgula, de modo que 600 por 4 resulta numa constante elástica K, já nas unidades do sistema internacional de 150 newtons por metro. Na letra B é solicitado, calcule o comprimento da mola para o acréscimo de 300 gramas de massa à extremidade inferior da mola. Nesse caso, nós temos uma massa M', que é igual à massa original e inicial, que nós já sabíamos que era 600 gramas, com um acréscimo agora de 300 gramas. Galera, então essa massa ela vai resultar em 900 gramas, lembra, divide por 1000, isso aqui dá 0,9 kg. Novamente é restabelecida a condição de equilíbrio, que essa força elástica linha, né? Então, estou chamando linha porque é uma nova força elástica, ela está equilibrando com este peso P'. De modo que nós temos lá na lei de Hooke força elástica igual a Kx em módulo, né? E peso m vezes g. Então, para essa massa m', nós vamos ter um x'. Ao substituir aqui, nós temos que o peso ele vale 0,9 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, isso dá 9 newtons. O 150, que é a constante elástica da mola, é constante independente de qualquer deformação, desde que obedecida aí a condição da lei de Hooke. Olha só, esse 150 então ele passa a dividir, de modo que nós temos uma deformação, uma nova deformação agora de 0,06 metros. Multiplica por 100, isso aqui dá 6 centímetros. Veja só, nós acrescentamos 300 gramas à extremidade inferior da mola, de modo que a nova deformação ela passou a ser então 6 centímetros.
Se eu quero o comprimento final da mola, é só somar 12 centímetros mais 6 centímetros, nós temos então um comprimento final, L0 o comprimento inicial mais a deformação, né? Então o novo comprimento final da mola vai ser 12 mais 6, resulta em 18 centímetros. No item C diz o seguinte: indique o decréscimo de massa em relação a M para que o comprimento da mola seja de 13 centímetros. Então, olha só, a massa, então, inicialmente ela media 600 gramas. Houve um decréscimo, uma diminuição de massa, e é esse valor que nós estamos procurando, o quanto que diminuiu, de modo que o comprimento da mola, já tensionada, ela passou a ser 13 centímetros. Comprimento natural 12, comprimento final 13. De modo que a deformação é 1 centímetro em metro, 1/100º de metro. Só dividir por 100, 0,01 metro. Bom, então vamos achar esse decréscimo de massa. Qual que foi essa variação da massa em relação àquela massa inicial? Para esse comprimento então de 13 centímetros. Note que novamente a força elástica ela está equilibrando então com o peso. Só que mudou. Duas linhas aqui indicam que mudou tanto o valor da força elástica quanto do peso em relação a essa mudança da massa. Continua valendo a condição de equilíbrio, de modo que em modo essas forças elástica e peso são iguais. Repare que aqui nós temos uma deformação x duas linhas, já conhecida de 0,01 metros, e nós queremos achar essa massa. Qual que é o valor dessa massa? Não sabemos. Então, olha só, a constante ela continua sendo 150 newtons por metro, mesmo valor encontrado na letra A. Eu estou usando em metro, então a deformação também tem que estar em metro. Senão não há concordância com as unidades, nós corremos o risco de errar o exercício. O 10 que multiplica vai passar dividindo, 1,5 por 10, nós temos 0,15 kg. Multiplica por 1000 para expressar o valor da massa em gramas, de modo que temos 150 gramas é a massa final. Era 600, mudou para 150. Quanto que variou? Nós podemos calcular esse decréscimo. Esse decréscimo de massa é a massa final, denotada por M duas linhas, menos a massa inicial. A massa final, 150 gramas, menos a massa inicial, 600, resulta em um decréscimo de menos 450 gramas. Pessoal, esse sinalzinho de menos, ele só serve para indicar que é um decréscimo. Mas qual que é a resposta? Decréscimo quer dizer uma variação negativa de 450 gramas. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!